Tamo invertido. Boa noite. Já vamos começar, esperando o pessoal chegar. Oi, tio! Que delícia! De novo aqui com a gente. Luz está estourando. Vamos me diminuir um pouco. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Quem tá chegando aí com a gente vai chegando. Já já nós vamos começar mais um daqui de casa. Minha amiga querida Andressa, fazendo um programa lindo na rádio. Qualquer dia desses eu vou estar lá com ela. Sejam bem-vindos, Lucas, Andressa, minha discípula querida, minha princesa. Gente, ela já tá aqui. Ela é, ó, vapt-vupt, super rápida. Então vamos começar, né? Vamos começar pra gente aproveitar bastante esses nossos 40 minutos. Deixa eu achar ela aqui. Essa parte do convida é sempre... Vamos ver. Já oramos por essa internet hoje. O bispo tá até ali tentando negociar para ver se melhora, mas ela já tá entrando. Olá! Boa noite! Gente, essa é Bispa Leandra Manuela, uma querida. É um grande prazer receber você aqui no nosso Girl Power. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre ela. Ela é curitibana, ali na terra do Pinhão, né, Leandra? É verdade. É do Pinhão, viu? Eu sou de família catarinense, então adoro um pinhãozinho. Ah, é muito bom também. Terra fria, do chimarrão, mas do coração muito quente. Casada há 26 anos com o Bispo Cristiano Paulino. O Bispo Cristiano fez a rádio muitos anos, né, junto com o Valderi, inclusive, são grandes amigos. Mãe de 2 filhos que já estão grandes, o Pedro e a Juliette. Pedro está aqui em Brasília, né? Agora não. Agora acho que então, os meninos estão de volta aí durante a quarentena para a casa dos seus pais, mas veio enviado com a Vitória, estão aqui em Brasília junto com o Bispo Lucas e a Bispa Priscila. Pastora há 20 anos, Bispa há 7, então muita jornada, muita estrada, muita experiência, graduada em serviço social, com formação e aconselhamento cristão, uma mega blaster bispa poderosa. Aleluia! E hoje ouvir suas histórias, dar muita risada, curtir bastante juntas. Bem-vinda, Leandra! Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos, né? O pessoal está chegando. É um prazer estar aqui e compartilhar a minha história com você, que também admiro você, o Valderi, homem e mulher de Deus, né? Fiquei na sua casa alguns anos atrás, onde a gente já pôde se conhecer um pouquinho. E já pude ver que você tem um coração enorme, é uma bispa também maravilhosa, né? Tem crescido, tem rompido muito nesses anos. E um prazer estar aqui com você. Eu estava até pensando, sabe, Leandra, depois que eu te convidei, falei assim, gente, a Leandra esteve na minha casa quando a gente estava recém-casado, né? Meu Deus, era tão roots a nossa casa. Imagina. E ele tinha uma simplicidade. Eu agora preciso te receber de novo, porque os anos passados bem melhor. Agora eu te receber com bastante honra, né? Mas foi ótimo. Foram 3, 4 dias que ela veio para uma reunião de bispos. E também você ter decidido ficar ali, né? Eu falei, olha, eu tenho só um quarto que nem cama não tem. Eles dormiram num colchão de casal no chão. Uma vergonha, gente, falar isso. Meu Deus. Imagina. Mas, assim, a simplicidade do coração desse casal, a vontade de estar presente nas coisas, custe o que custar e de aprender, né, Leandra? Tá feito o convite publicamente, viu? Quando vier a Brasília e quiser casa, agora tem cama no quarto de hóspede. Oba, já tenho lugar para ficar. Eu ficava na casa do Pedro, né, e da Vitória. Agora eu não tenho casa em Brasília, mas agora já arrumei uma. Que maravilha. Vou sim, com certeza. E a gente sempre começa que é o Power, né? Hashtag nenhum passo atrás, ouvindo um pouco da história de conversão, assim, da nossa convidada. Conta pra gente como foi esse seu início, esse seu conhecer a Cristo e essa mudança. Gente, ela estava conversando comigo hoje mais cedo
E 1993 foi um ano em que muita coisa mudou, assim, na vida dela, né? Então, fala um pouco desse ano que transformou a sua vida para todo lado, né? É Estamos ouvindo. verdade. Então, eu vou até revelar uma coisa que eu não falo nos meus testemunhos. A minha própria igreja, que tem algumas pessoas aí nos acompanhando, eles vão ficar... Ah, é novidade, né? Isso que eu nunca conto. Mas, assim, acho que com uns 16, 17 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar a igreja da minha irmã, que é essa igreja que eu me converti, né? E por que que eu comecei a frequentar essa igreja? Porque o Cristiano, a gente já namorava. Nós namoramos, eu tinha 14 anos e ele tinha 16. Então Primeiro, faz primeiro namorado, já faz uns 30 anos mais ou menos que a gente tá junto. É 30, vai fazer 31. Ele é melhor com datas, né? Ele é ótimo com datas. Ele fala a hora, o dia, tudo certinho. E aí ele foi embora sem me dar tchau praticamente. A gente terminou o namoro assim do nada. Sabe quando a pessoa vai embora, você não termina, mas você terminou? Foi mais ou menos assim. E aí eu estava muito mal, né? Tava deprê. E aí eu fui procurar Jesus nessa minha deprê. A minha irmã era pastora, é pastora. E aí ela me acolheu, eu fui na igreja dela e tal. Só que eu não me converti. Eu fiz que me converti, mas não me converti, né? Que feio. É isso? Revelações. E aí depois ele voltou, né? E aí eu saí da igreja e a gente continuou namorando. E aí, com 18 anos, nós dois nos convertemos realmente, né? Então aí nessa volta dele, daí eu acabei engravidando. E aí a água bateu no pescoço, né? E aí eu fui procurar Jesus, só que houve uma conversão genuína aos 18 anos, né? Eu fui pela gravidez. Eu estava grávida do Pedro e eu engravidei num período que a gente estava praticamente terminando o nosso namoro. A gente estava terrível um com o outro. E a gente ia terminar. Daí eu soube que estava grávida. E aí foi aquela loucura, né? E agora? O que nós vamos fazer? E eu falei, não, eu quero assumir, vou assumir e tal. Se você não quiser assumir, eu crio a criança sozinha e tal. Mas ele de uma família... Nossas famílias não eram cristãs evangélicas, mas eram cristãs católicas. Então tinham princípios, né? Então a gente decidiu assumir a criança. Se a gente ia ficar junto, a gente não sabia. Mas aí ele decidiu que eu fosse para casa dos pais dele, morasse com ele. Também não era muito da minha índole, mas eu fui. E aí foi horrível. Foi horrível esse início de gravidez, esse início de relacionamento morando junto, morava com a minha sogra. Minha sogra é maravilhosa, não tem nada a ver com ela. Mais dois meninos, né, Leandra? Assim, gente, só fazendo Sim. uma retrospectiva para quem está chegando agora, a Bispa Leandra já contou para gente que com 16 anos foi para a igreja pela primeira vez por causa do término com o namoro com o Cristiano. E olha que você é a segunda bispa que conta, que os bispos, ó, deram o pé na bunda. Semana passada, a Antônia contou que o Frank também, ó. Mas ó, vai ter mistério nesse negócio. Eu quero falar com você, mulher, que se você tomar um pé na bunda, espera. E aí ela conhece a Deus, mas converte, né? E depois de uma situação de dificuldade, com 18 anos, namorando, grávida do Pedro, e agora, né? Aí dá aquele desespero e vamos buscar Jesus valendo. E aí, conta pra gente. 18 anos, juntos, conhecendo a Jesus, tudo no mesmo ano. Menino nascendo, conhecendo Jesus, um casamento meio arranjado, às pressas, sem saber se ele queria muito, morando na casa da sogra, aquela loucura. Exato, uma loucura mesmo, meu Deus. E aí a gente foi morar junto e ele bebia, jogava truco e aquilo me irritava e eu ficava muito doida de raiva, assim, tinha umas crises de raiva assim no quarto, queria quebrar tudo, mas não podia porque não era minha casa. E aí eu fui procurar uma célula, na época não era célula ainda, mas eu fui num grupo familiar que a minha irmã me convidava, né? E era um chá de mulheres à tarde numa casa, uma casa muito simples. Mas eu estava muito fragilizada, né? Porque eu não tinha saída. Um homem, numa situação dessa, vai beber. E a mulher, o que vai fazer? Não tem o que fazer, tá grávida, tem que ficar em casa. Sim. E eu ficava.
Só que eu ficava desse jeito. E aí eu fui procurar ajuda da minha irmã, pastora, na verdade, ajuda de Deus, né? E aí eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fiz uma oração de entrega. E aí, depois de um tempo, pouco tempo, acho que um mês no máximo, assim, foi aniversário do Cristiano. E aí eu convidei a minha família para estar lá, mas não foi ninguém, só foi o casal de pastores. Nem ele também não foi. Ele foi, né? O Cristiano foi, mas Tá, o casal de pastores foram e a família toda não foi, né? Então, tá. quer dizer, era providencial, era para o casal de pastores estar Falar com ali você, conosco, né? né? E aí, nesse dia, o Cristiano bateu o carro e chegou lá todo nervoso, falando: Ah, pastor, o senhor é pastor, né? Estão com inveja de mim, bateram no meu carro. Era um Fusquinha, né? E ele todo assim que tinha inveja dele, né? Ele na pior e alguém tinha inveja dele, né? Aí o pastor, muito sábio, falou: Então, sábado vai lá na minha casa, que eu vou te explicar. É inveja mesmo. Para quebrar essa inveja, você tem que ir lá na minha casa para a gente conversar. E aí a gente orando e tal, aquela coisa toda. E naquele dia o Cristiano fez a oração de entrega. Mas eu já Amém. tinha feito na célula e Uhum. reafirmei naquele dia. E ele falou: Ah, se você não quiser, eu quero. Eu falei: Não, eu quero aceitar Jesus também. E daquele dia em diante, a gente foi de cabeça. E claro, jovens, doidões que a gente era, eu tinha medo. Eu falei: Meu Deus, será que eu não vou me desviar igual da outra vez? Será que não é fogo de palha? Né? Será que eu não estou indo só pela gravidez? Mas graças a Deus, desde aquele dia que foi em agosto, dia 7 de agosto de 93, a gente nunca se desviou e aqui estamos, graças a Deus, né? Amém. E Leandra, qual foi o poder dessa oração, né? Você fez uma oração, logo depois o Cristiano faz essa mesma oração. O que muda com uma oração? Qual que é o poder que uma oração de entrega da sua vida para Jesus tem? O que mudou ali? A gente narrou uma situação de caos, que era a sua vida naquele caos, né? E de repente Sim. uma bela oração. Que mudanças você já viu assim muito rápido por causa dessa oração na sua vida? Eu tinha um vazio muito grande, né? Além de eu estar passando por um momento muito difícil, eu estava com vazio, né? Que eu estava procurando em outras coisas. Naquele momento até estava procurando no Cristiano, que ele suprisse uma carência que eu tinha, né? Pelos meus traumas, pela minha história de vida. E aí, quando eu aceitei Jesus, é incrível, né? Que as pessoas que não aceitaram Jesus não conseguem entender isso, mas é uma coisa que acontece na hora. É um preenchimento desse vazio que acontece na hora, que mesmo que você passe algum tipo de dificuldade, você tem paz, você tem alegria, você tem fé, né? Você acredita que aquilo vai melhorar. Então, imediatamente eu senti aquilo, né? Depois, quando ele aceitou Jesus, ele também comentou, parecia que ele estava pisando em nuvens. Então é Amém. muito engraçado isso, mas é uma oração, mas que pode mudar a nossa vida na hora, assim, já. Esses sentimentos. Depois, lógico, é o processo da conversão, né? Você vai. Ah, E também você vai deixando de querer fazer determinadas coisas. A igreja não expõe nada, ela não exige nada. Ela ensina, mas quem decide somos nós. E a gente mesmo aí quer largar, né? Daí a gente começou a querer ter um casamento que desse certo, o nosso próprio amor foi restaurado, o nosso respeito, o amor pelo nosso bebê que estava na minha barriga ainda, um prazer de estar na igreja, né? Um amor pelos nossos pais, que jovem é muito revoltado às vezes com os pais, aí você ah, acaba querendo pedir um perdão, né? Que você vê que você errou, não só os seus pais erraram, né? E aí foi todo esse processo, mas assim, instantaneamente foi isso. Essa paz, essa coisa que é quase que inexplicável, né? Só aceitando Jesus para saber. você vê uma oração de entrega, ganhou paz para dentro Poderosa. do coração, né? A vontade de quebrar as coisas dentro da casa da sogra passou? Daí passou, passou. Fiquei calminha. Só Jesus para deixar a gente calminha, né? Tô brincando com você, né? E aí nasce Pedro, e me conta um pouco como é que é esse mergulhar de vocês, assim, no ministério, né? Porque daí você fazia parte de um grupo familiar, a estrutura era um pouco diferente da que a gente tem hoje, e você vai pro encontro com Deus, acho que na época era encontro com Deus, né? Mas tá ali com o Uhum. neném recém-nascido, começando a frequentar uma célula, construindo um casamento, e as dificuldades que vieram para frente.
Então, a gente, tudo daí foi muito, todo início ele é mais difícil, né? Só que com Jesus, realmente, as coisas se tornam um pouco mais favoráveis para você. Por quê? Porque você está bem, você tem força para enfrentar as dificuldades. Então, eu com 18 anos me tornei esposa e me tornei mãe. Então, assim, hoje a minha filha tem 19 e eu não a vejo nessa situação. Então, realmente é muito nova, né? Nem Eu mais, não né? sabia. Pois é. Então eu não sabia ser mãe, né? No entanto, foi um grande desafio mesmo, né? Ele chorava, eu chorava junto, porque eu não sabia o que fazer com ele. Eu fazia de tudo, mas a criança não parava de chorar. Aí eu ficava nervosa, aí eu ficava chateada porque eu não estava sendo uma boa mãe, culpada, né? Aí, graças a Deus, no meu relacionamento com o Cristiano, a gente teve dificuldade no início, mas tivemos um acompanhamento. A igreja também é maravilhosa por isso, né? A igreja nos acompanha. A igreja não nos deixa sozinhos, né? As pessoas. Por isso que é importante a igreja. Às vezes as pessoas falam que igreja não é importante, discipulado não é importante, mas é super importante. Então, eu devo, assim, a minha vida a Sara Nossa Terra. Porque eu me converti numa igrejinha que era comunidade viva, só que ela se tornou Sara Nossa Terra 6 meses depois. Então, e os meus pastores foram para essa igreja, né, para Sara Nossa Terra, nós ajudamos a fundar a igreja com o Bispo Cirino desde o início, né? Então, é um prazer fazer parte de tudo isso. E aí eu comecei também com um processo de cura interior muito intenso, porque eu tinha muitos problemas emocionais. E aí o meu ministério demorou um pouquinho mais, por causa dos meus complexos. Cristiano já se converteu, já botando a mão na cabeça de todo mundo. Era nítido uma missão na vida dele. E eu ficava, ai, será eu? Aquela coisa toda de uma pessoa complexada. Só que Deus foi me curando, Deus foi me restaurando. Levaram 2 anos mais ou menos, Tati, para eu ver que, não, eu também tenho um chamado. Agora eu me sinto mais segura, né? Me sinto um pouco mais pronto, porque eu também gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu não me achava digna, sabe? De orar com as pessoas, de querer ser uma obreira, por causa dos meus problemas emocionais. Nada mais do que isso. Então eu achava que eu não estava preparada, pronta. Só que como ele estava, eu sempre acompanhei. E os meus pastores, graças a Deus, me incentivavam, sempre me deram espaço. Então, assim, você não é esposa dele, você também tem um chamado. Né? Então, os meus líderes, desde o início, desde os primeiros líderes, me incentivaram a me espichar, a romper com os meus limites. E aí eu fui indo, mas demorou mais ou menos uns 2 anos para eu acordar para isso e me sentir mais segura para isso também. Então, e as dificuldades? Pode falar. Você está falando desses gigantes emocionais, né? Fala um pouco assim para quem está ouvindo a gente. Que gigantes foi esse que você teve que vencer, né? Talvez sejam muitas histórias, sua história familiar, mas assim, tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente que bateram num lugar de limite, estão travadas ali, estão enfrentando esses gigantes, né? Dá uma dica, como é que a gente vence um gigante emocional? Como é que a gente destrava? Você é especialista nisso, né? Como é que a gente destrava essas travas para poder realmente crescer e avançar assim e realmente poder viver o nosso chamado? Porque às vezes você está do lado de uma pessoa, igual você falou, você estava do lado do grande líder, mas você também é uma grande líder, né? E aquele despertamento não vinha por causa desses obstáculos emocionais. Então você entrou naquela batalha ali para vencer aquilo que estava dentro de você, aquela dor, né? Tinha uma dor dentro de você que impedia você de ser quem Deus fez você para ser. E fala um pouco sobre essa batalha, assim, pra gente, Leandro, porque o nosso tema é nenhum passo atrás, né? E você não deu passos atrás quando você teve de frente desses traumas. Você olhou para o trauma, você caiu para o ringue com trauma, você massacrou ele no chão e você conseguiu vencer e conseguiu estar do lado do Cristiano, sendo a mulher que fez você para ser, né? Exato. Então, primeiro você tem que identificar que você tem problemas, né? Porque a gente não age de determinadas formas limitantes, né? Tendo comportamentos limitadores em vão, né? A gente sempre tem um motivo por trás. E graças a Deus, a própria igreja, meus líderes me instigaram a me conhecer, a saber que eu precisava de ajuda. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer, né? Saber que tem um problema, que tem um trauma, que tem alguma coisa que te impede de romper, de ir para frente.
E eu não sabia, porque eu pensava assim, meu Deus, mas eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma família. Claro que não são perfeitos, mas por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Por que tanto complexo de inferioridade? As pessoas sempre falavam, ah, você é muito bonita, você é muito inteligente, mas eu não me achava. E eu não sabia por quê, porque não, assim, olhando a olhos nus não tinha nenhum problema. Aí depois, em atendimentos com a minha pastora, atendimento individual, depois, no início da igreja, foi uma turma da cura interior, lá do início, fazer um atendimento, porque a igreja estava iniciando. Então, a nossa igreja ela tem um trabalho muito forte com cura interior e quebra de maldições. E foi É uma a marca. turma lá, foi a turma da pesada ainda, né? E a pastora Roseli me atendeu, junto com o pastor, eu não lembro o nome dele Domingo, agora. Oi? domingos. Domingos. Não era o Domingos, era uma outra pessoa, era o José Mauro. O José Mauro Aham. e a Roseli que me atenderam junto com o Cristiano depois. E foi muito forte. Um atendimento já me ajudou muito, foi claro, horas de atendimento, com certeza, não lembro, mas foram horas, me ajudou também. Grupo de apoio, que naquela época era muito forte, eu fiz o grupo de apoio. Agora, uma coisa muito interessante: tive tudo isso, mas eu recebi uma cura muito forte no meu altar de oração. Isso é que eu Porque aí sei. eu não sabia, mesmo assim eu falei, meu Deus, tal, né? Daí a gente, aquela situação, aquele dia meu pai, aquele dia minha mãe. Mas no meu altar de oração, Deus me mostrou um trauma muito grande, que foi uma rejeição no ventre da minha mãe. E não uma rejeição assim, tipo, ai, Leandra, não gosto de você. Mas ela queria um menino e veio uma menina. Então a gravidez inteira, ela lidou comigo como se eu fosse um menino. O Aham. enxoval, né? O meu enxoval era todo azul. A camisola dela era azul, então era o Felipe, não era a Leandra. E essa rejeição tão, né, parece uma besteira, mas me afetou tanto, 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 que enquanto eu não fui curada disso, eu não conseguia romper. Como hoje, graças a Deus, eu rompo, né? Aí É, trabalhei o perdão na vida da minha mãe, liberei. E coitada, talvez ela nem sabe disso, né? sim. Foi uma coisa que ela esperava uma coisa e veio outra, né? E sempre me aceitou, me amou e nos damos muito bem hoje, mas. Você sabe que eu estava orando pela nossa live, sabe, Leandra? E eu senti muito Uhum. forte, até falei para os meus líderes, né? Eu falei, entrem porque Deus vai falar algo muito especial hoje nessa live, né? E isso que você Amém. fala é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente não sabe por que a gente está limitado, né? Eu não sei qual é a minha barreira, o que me restringe de crescer, né? Uhum. Duas coisas foram muito importantes. Primeiro, que você estava em tudo, você se dispôs a estar em tudo, né? Tem Sim. grupo de cura, eu vou, Uhum. tem atendimento especial, eu vou, eu tenho essa oportunidade, eu vou. O tempo todo você estava lá sedenta buscando. E somado a isso, um altar muito forte, né? Foi revelado para você naquele momento do altar, porque você estava preparada também. Você buscou ali o tempo inteiro essa resposta e uma hora, no seu lugar secreto, Deus vem e te entrega uma resposta de presente, que era uma coisa que não tinha como você saber, igual você falou, nem sua mãe talvez não tivesse dimensão, né? Uhum. Do que às vezes era uma expectativa dela. Ela tinha uma expectativa de ter um menino e ela transferiu aquilo emocionalmente, assim, para você, né? Todo amor que ela tem, assim, não tem a ver com amor, tem a ver com expectativas que a gente às vezes É. carrega e você faz Uhum. transferência emocional e aquilo ali gerou em você um impacto emocional como um feto, né? Vamos pensar assim, Uhum. uma Uhum. recém-nascida, você não imaginava que aquilo ali podia ser o X que estava faltando para que você rompesse. Então, eu quero, na verdade, falar com você que está ouvindo a gente, porque eu senti da parte de Deus que havia um tesouro desse. Você Amém. está se perguntando por que é que eu não avanço, por que é que eu não cresço, né? Uhum. Vai, esteja em tudo, participe de tudo e busque a Deus com profundidade, porque uma hora seus olhos vão abrir, né? Uma hora você vai entender o que aconteceu com você e vai poder ser quem Deus formou você para ser. E aí Amém. tu rompe na sua vida e você diz, eu vou. E esse eu vou foi forte, né, Leandra? Foi. E isso que você falou é muito importante, que
eu e o Cristiano, né, nunca deixamos de fazer nada na igreja. Mesmo eu me sentindo incapaz, eu tinha muito temor de Deus, né? Claro, relutava, será que eu posso? Será que eu consigo? Uma coisa de uma pessoa que tem problemas emocionais. Mas eu sempre ia. Então, se as minhas líderes me desafiavam, eu ia. Se o meu esposo pedia alguma coisa, eu fazia. Eu estava ali como auxiliadora idônea, do lado dele em tudo que ele precisou. E todos os cursos da igreja eu fazia. Porque eu sabia, assim, acho que inconscientemente, a hora que eu estiver preparada, eu já vou estar realmente preparada. Tanto nas minhas emoções, quanto aos cursos bíblicos que tinham, que na época era CTO, CTA, curso de obreiro, curso de não sei o que, eu fazia tudo, eu e ele. Então a gente era chaveirinho. A bispa que gosta de muito treinamento, que é a bispa Vânia, né? Exato, então eles que nos esticavam, né? E ai que não fosse, né? Ela ligava, Leandra, cadê você? Eu falei, tô em casa, o que você está fazendo em casa? Vem para a igreja. Tava arrumando o Pedro e tal, mas ela era muito exigente, glória a Deus por isso, né? Uma ótima formadora de líderes, né? Então foi muito bom isso. Então, no dia que eu. Aí eu fui me lançando, né, no ministério, aí eu fui me deixando ser usada por Deus, né? E aí as coisas foram acontecendo. E daí no ano de 2000 nós fomos ungidos pastores. Tinha sido ungido diáconos. Logo em seguida da nossa conversão, mais ou menos 97 por aí, a gente já foi ungido diácono. 90, talvez até antes. Talvez esteja enganada. Porque no ano de 2000 fomos pastores, né? Então acho que uns 5 anos antes eu era meio nova convertida, já diáconos. Por causa dessa nossa vontade de servir, né? De ajudar os nossos líderes na missão deles. E aí, Leandra, me conta um pouco, porque eu sei que você já rodou bastante lugares, né? Já. Então, roda. Você foi pastora em Curitiba. Uhum. E fica mais quanto tempo pastoreando em Curitiba antes de ser enviada para fora a primeira vez? Nós fomos ungidos 2000, né, em Curitiba ainda. Nós nascemos nessa igreja. Então foi assim, tem uma história com essa igreja de Curitiba, muito amor envolvido, né? A gente se sente muito em casa lá. E em 2007 nós fomos enviados para Cuiabá. Então foi assim um romper muito grande, um choque cultural. Não, Cuiabá não, desculpa, Sinop primeiro. E Sinop ainda foi colonizada por paranaenses, né? Então a gente se sentiu um pouco mais em casa, uma cidade muito organizada, né? Então a gente estava na nossa praia, só que era bem diferente mesmo assim e muito longe de casa. Então até para aceitar esse desafio foi desafiador, foi muito difícil, mas a gente, não sei se você sabe, mas a gente disse não no primeiro convite. A gente disse não, os cabeções, né? Imagina, a coragem de falar não para o Bispo Cirino. E ele falou, tudo bem, tá bom. Só que a gente não conseguiu dormir uma semana. E eu durmo muito bem. Eu durmo todo dia, eu caio na cama e durmo. E só acordo outro dia. E eu não dormia mais. Eu falei, epa, tem alguma coisa errada, acho que eu tô em pecado. E tava, né? Porque eu disse não para uma missão que nos levou a um romper muito grande na nossa vida. E aí fomos, depois a gente se arrependeu, né? E foi pedir para o Bispo Cirino, porque nós oramos e Deus falou conosco. Vocês são loucos de dizer não, porque vocês nem oraram para saber se era minha vontade ou não. Já foram impulsivos e disseram não. E aí dissemos sim, graças a Deus estava em tempo ainda desse sim, e fomos para Sinop. Lá ficamos 3 anos e meio. Ele estava esperando vocês, viu? Amém. Pois é. Ficamos lá 3 anos e meio. Foi um treinamento muito grande, porque nós éramos pastores auxiliares e lá nós éramos pastores principais de igreja. E já era uma micro-região, já tinham igrejas também. Então, nós fomos não para cuidar de uma igreja, mas cuidar de uma região também. E ainda Sinop era do Theo e da Gorete, que eram os pais da obra. Então, assim, foi muito desafiador. Né? Que nós não geramos nada, nós assumimos o filho dos outros, né? Foi esse, você diria que esse foi o momento mais difícil, a primeira vez que você foi enviado? Ou teve mais para frente mais difícil? Esse foi difícil também, mas a gente viu, é igual acho que um filho quando vai casar, da forma correta. Ele sabe que é dolorido, mas está na hora. Uhum. Então parecia que estava na nossa hora de sair da nossa igreja natal, da nossa terra natal, para um romper que Deus queria fazer na nossa vida. Acho que se nós ficássemos lá, a gente não ia romper, podia dar ruim, sabe?
E aí depois veio um período mais difícil para mim. Para mim veio depois o período mais difícil até você colocou aqui, né? A situação que eu tive que decidir avançar e não dar nenhum passo atrás foi depois ainda de Sinop. Aí depois foi em Cuiabá. O meu momento mais desafiador foi em Cuiabá. Né? Então, 3 anos e meio. Que agora é a bispa de Cuiabá, né? Mas Cuiabá é muito diferente do Paraná, né? Muito diferente. E até mesmo de Sinop, né? Então, eu estava muito adaptada a Sinop, né? Estava em casa, eu até dirigia muito, eu não gosto de dirigir muito. E lá eu dirigia para cima e para baixo. Então, eu estava em casa, eu estava na minha casa. E aí tivemos esse desafio, um desafio muito grande, né? Foi uma honra, um privilégio. E a gente tinha colocado no nosso coração de não falar mais não. Então, se os nossos líderes nos desafiassem, nós iríamos. E foi o que aconteceu. Até falei com a Bispa Leila, que era minha líder na época. Tem certeza, Bispa? Somos nós, né? Nós vamos no lugar de vocês, aquela coisa toda. Olha os comportamentos limitadores de novo, né? Mas ela falou sim e tal, né? Bispa Leila, um amor. Sim, querida, são vocês, né? E tal. E aí a gente foi. Mas foi, Leandra, primeiro foi não. Uma semana sem dormir. Da segunda vez que sou eu. Viu? Ai, cabeção, né? Chorando, né? Mas fomos, né? Fomos, aceitamos o desafio, também um grande desafio, porque a região era muito maior, era para assumir o estado de Mato Grosso e o estado de Rondônia também. Então já eram várias igrejas, né? Do Bispo Luiz, que também era o pai da obra, o Bispo Luiz e a Bispa Leila. Então eu me sentia assim muito esticada, parecia que estava esticando os meus 2 braços e ia arrebentar. Era assim que eu me sentia. E a gente passou muitas dificuldades, né? Depois, para o nosso crescimento e nos preparando para vir para cá hoje. Mas na época... Você sentiu assim, sendo esticada? Você foi, levou sua mudança, chegou na Terra Nova e ali começa, né? Estamos esticando para todo lado. Passou rápido esse sentimento assim de esticamento? Foi super rápido assim? Não, esse sentimento durou os 3 anos que eu fiquei lá. Porque... eu senti um alívio quando eu vim para cá. Né? Agora eu não estou mais sendo esticada, né? Tô e não tô. Mas eu não gosto de mudança, Tati. Então toda mudança mexe muito comigo. É muito doloroso para mim. Não sei se é o meu temperamento, o que é. Então pode ser a melhor mudança do mundo, mas eu tenho dificuldade com mudança. E eu levo um ano. Viu? Né? Eu levo um ano para me adaptar. Sabe? Por quê? Porque mulher tem costureira, cabeleireira, ainda mais o meu cabelo, né? Precisa de cabeleireira, né? E aí, médico, né? Mulher é muito assim, a gente tem muita coisa e a gente gosta de ir no mercado, que a gente já está acostumada, né? Na manicure, que a gente está acostumada. E aí eu mudava. E aí? Até achar, né? Alguém que cuidasse de você de novo. Então eu passei muita dificuldade. Então, o primeiro ano era o ano da adaptação, e aí você cuidar também dos filhos dos outros não é fácil. Eu era pastora, eu cuidava de pastores, não é fácil isso. Né? O melhor é ser bispa cuidando de pastores, né? Não pastor cuidando de pastor, porque daí é desafiador. Um povo muito querido, um povo muito acolhedor, mas mesmo assim eu me sentia desconfortável. Só que a gente sabe hoje, claro, que o lugar de desconforto é o lugar do nosso crescimento. Se estiver muito confortável, tem que levar um cutucão para crescer, né? Senão não cresce. Anota aí, audiência, o lugar do desconforto é o lugar do nosso crescimento. E aí foi o tempo de abrirmos igrejas, né? De cuidarmos do povo, de adotarmos o povo, né? E sermos liderados pelo Bispo Luiz, que era daí, já nos liderava em Sinop, né? Então, continuar sendo liderado por ele, uma cidade nova, uma cultura nova. Então, foi um tempo de adaptação, né? E a minha postura teve que mudar, porque eu cuidava não só de diáconos, de obreiros, eu cuidava de pastores. Então, eu tive que crescer também. Né? E era uma igreja de 15 anos. Oi? Isso. Nisso você levando 2 filhos a tiracolo, né? Assim, filhos que
já estavam começando a crescer e que tinham amigos em cada cidade, ia deixando esses amigos para trás, tinha que mudar de escola. Como é que foi essa coisa da mãe e com os filhos e como administrar esses filhos, né, nesse seu sim para o chamado? Fala um pouco sobre isso também. Dá uma dica aí para as mães que nos ouvem, né? O que faz com o meu filho, às vezes está achando ruim, que está reclamando que vai ter uma mudança. Às vezes a mudança é dentro da própria cidade, né? Ou uma mudança de linha, às vezes. Como é isso? O O nosso Pedro coração é muito difícil. Pedro, dramático, e foi mesmo, coitadinho, né? A gente fica com o coração partido, só que quando você tem uma missão, um chamado, você sabe que Deus vai sustentar a todos, até os seus filhos. Então a gente confiava em Deus, né? E, claro, era uma choradeira nossa, deles. Nós somos adultos, então a gente tinha uma forma de assimilar tudo isso e já era difícil. Imagine para crianças, né? A Juliette tinha 7 anos, o Pedro tinha 14 quando saiu de Curitiba pela primeira vez. Tinha avós, tinha tios, tinha primos, né? A família toda lá. Então é muito mais confortável você ficar na sua cidade natal, né? E foi a família toda para a missão. Só que aí começou um processo muito legal na nossa família também. Como se fosse assim, agora nós somos realmente missionários. Porque você é missionário na sua igreja local, você é missionário, mas nada como ir para o campo, nada como ter a experiência de ser enviado pelos seus líderes. E as crianças nos acompanharam, lógico que passaram por dificuldades. Eu tenho uma foto da Juliette na despedida de Curitiba para Sinop, ela chorando, mas chorando rios, assim, com a filha do Bispo Fabiano, com a Carol, abraçadas, né? Aquele drama, aquela coisa. Então, se a gente ficasse olhando para isso, a gente não ia. Mas nós sempre olhamos para Deus e para a nossa missão. Então, nós temos uma missão e Deus vai sustentar a nossa família. E foi o que aconteceu. Então, claro, aí a adaptação foi difícil, teve um período, né, mais complicado do Pedro na adolescência, deu trabalho, esse menino, graças a Deus é uma bênção hoje. A Juju descontou na comida, então ela acabou engordando, hoje está magrinha. Né? Então, tudo isso mexe muito com o nosso emocional. Né? Eu também engordava, emagrecia, engordava, emagrecia. O efeito sanfona de uma mudança. Né? Então, a gente acaba colocando escape em algumas coisas, né? Mas depois a gente vencia. Né? Eles sempre apaixonados pela missão. Desde os 11 anos de cada um, eles começaram a ser líderes de célula. Né? Tanto a Juliette quanto o Pedro. Não, e eu tô pensando que o sim de vocês para a missão fez o Pedro encontrar a vitória, né? Exato. Pedro, cada vez que você foi enviado junto com seus pais, todas as cidades que você passou, que por isso que eles chegaram até Camboriú. Se eles tivessem dito primeiro não, ou tivessem regateado a cada desafio, você não tinha encontrado a vitória. É verdade. E a Juliette também está namorando, né? Também, vamos ver, né? Mas está namorando já. Um cara aqui ele é do Paraná, mas mora aqui na região também. E aí, depois do Mato Grosso, partiu Camboriú. Exato. Chega em Camboriú para começar o trabalho do zero, né, Leandro? Eu lembro das fotos de vocês assim. Estamos começando uma célula. Foi do zero lá, não foi? Foi. Na verdade, foi do negativo. Porque já tinha tentado terçar a nossa terra aqui 4 vezes. Nós somos a 5ª tentativa. Então, a gente veio para dar certo, né? Mas e se não der, né? Mais uma vez. Mas a gente veio para dar certo. E então... eu vou fazer brifar o pessoal aqui. Tá. Vocês entendem, né? 5ª tentativa, começando um trabalho de novo, depois de ter sido bispos de 2 estados, de uma região imensa. Imagina, às vezes você tem que começar a sua célula de novo reclamando. Imagina ter tido o mundo e de repente 0, negativo, discípulo nenhum, né? Chance de fracassar imensa, porque 4 já tinham fracassado. 6 anos passaram, eu vou falar o resultado final, porque nós vamos ouvir o que ela fez para fazer isso que ela fez. Hoje eles têm uma igreja linda, crescente, pulsante, avivada. Quantos membros vocês têm lá, Leandra? Das 3 igrejas, porque hoje já são 3 igrejas, não uma. Nós temos 1.200 membros. 6 anos depois,
3 igrejas, 1.200 membros, num lugar que todo mundo tinha falhado. Como fazer isso acontecer? O que você fez? Conta pra gente. Bom, a gente veio com muito amor no coração, né? Vendo como uma oportunidade. Aprendemos muito. O treinamento no Mato Grosso foi muito essencial para o que nós vivemos hoje, sabe? Porque a gente não faz nada diferente aqui que não fez nos outros lugares. Só que aqui deu certo. Não que nos outros não deu, mas isso que vocês veem, né? Que é uma coisa que você vê que é a mão de Deus. Porque a gente fazia da mesma forma em Curitiba, o ministério era bom, era frutífero, era, né? Tudo ok. Mas não como é aqui. Aqui parece que tem um dedinho de Deus mesmo e é algo diferente. E no Mato Grosso a gente fez também, mas não causou tanto impacto quanto aqui, né? E assim, começar uma obra é maravilhoso. Eu, se tivesse que dar um conselho para todo pastor, eu ia falar: comece uma obra, porque é maravilhoso você gerar os seus filhos espirituais, as suas igrejas, né? Então, é desafiador? É. Seu jeitinho, né, Leandro? Eu já tive a oportunidade de assumir igreja herdada e de começar do zero, né? E começar do zero realmente é muito maravilhoso, né? Exato, e assim, são seus filhos. Hoje a igreja já está fazendo agora, nesse mês, 6 anos. Então, assim, às vezes tem que chamar a atenção de alguém, mas são seus filhos, não vão se ofender, não vão ficar chateadinho ou achando que você não os ama, porque sabem que você ama e que você está corrigindo como mãe espiritual, né? Então, a gente aceitou o desafio, amou essa terra. E, Tati, aqui, Balneário Camboriú era a cidade que nós tirávamos férias. Eu sempre amei Balneário Camboriú. Sim. A gente vinha todo ano para cá, porque o curitibano adora balneário, né? E a gente pegava o carro, mesmo sem grana, ficava na casa de amigos e curtia as férias aqui, né? E eu tenho uma foto da Juliette bem na frente da minha casa aqui. Ela era bebê, na frente da minha casa, Tati, imagina. Então, assim, eu falo: Deus, que coisa mais maravilhosa, né? E doida. E então a gente veio com disposição, a gente deixou uma igreja grande, uma região grande. O primeiro domingo aqui foi um baque, né? Que lá os cultos avivados, cheios, gostosos. E a gente chegou aqui, não tem igreja, né? A gente fez um culto na nossa casa, só nós 4. Daí nós falando: bom, não tinha igreja, agora tem. Começou hoje, né? E a igreja ainda teve 100% da membresia. Os 4 membros estavam ali, né? Então, fez até hoje os 4. Sim. E aí começamos. Pode falar, Tati. Você começar a igreja, não tinha gente, então nós 4 somos a igreja, vamos começar. Às vezes eu vejo líder de célula assim, né? Não veio ninguém, não vou dar célula, mas tá a sua família ali dentro da sua casa, tá o marido, a mulher e os filhos. Faz a sua célula, faz o seu culto, né? Começa ali o seu ministério. Dá 3 dicas assim para quem tá começando do zero. Foca nisso, nisso e nisso. O que você fez aí que você falou? Vamos colocar nossa força nisso, nessa outra coisa, que vai dar certo. Eu não sei, são várias dicas, né? Mas assim, veio agora na minha cabeça que primeiro a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas mesmo, sabe? Amar a Deus, porque daí você não enxerga mais nada do teu lado de ruim, assim. Você só enxerga as oportunidades, né? Então a gente chegou aqui, morava em Itajaí, tinha que ter igreja em Balneário, então já era uma contrariedade. Balneário a gente não conhecia ninguém, né? Que o povo, os antigos da igreja sumiram mesmo, depois foi aparecendo. Então, quando você ama a Deus, você olha para Deus e fala: Deus, então me ajuda a fazer o trabalho. Depois, amar pessoas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente ama pessoas. Então, a gente queria os nossos discípulos, a gente queria sarar essa terra mesmo, né? Então, amar a Deus, amar as pessoas. E aí, perseverar, né? Não desistir na primeira tentativa, né? Então, Ana, como você falou, eu já tive anos, eu acho, ou 1 ano de célula vazia, mas eu não desistia. Ontem mesmo falei isso na minha reunião de 144. Falei: gente, célula vazia, todo mundo passa por isso, né? E eu perseverei, fiquei um tempão lá com célula vazia e hoje sou uma bispa, olha só, quem diria, né?
uma líder de célula frustrada, meio derrotada ali, mas que não desistiu. E hoje, graças a Deus, né, vivendo tudo que a gente tem vivido aqui, né? Então, seriam essas coisas, assim, o básico, né? Você falando disso, né? A Cris mesmo, a Bispa Cris, que está agora no Mato Grosso, falou: eu comecei minha célula 7 vezes. Sempre por um problema. O hospedeiro desistia, alguma coisa acontecia, ficava, né? Não dava mais para ser naquele lugar, naquela hora. E ela permaneceu 7 vezes, né? Até que ela conseguiu multiplicar a célula dela. Cara, foi um prazer ter você aqui. Já passou 45 minutos, o tempo voou. O papo tá Nem bom, né, Tati? é tão rápido. Deixa uma mensagem final para a galera, uma coisa que Deus colocou no seu coração de realmente falar aí para quem está ouvindo a gente. Estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Obrigada. Eu quero deixar o verso do ano, né, os versículos do ano da nossa igreja, porque a minha vida toda, porque, assim, de romper limites, porque eu tive que romper limites na minha vida desde o início, né? Então, nas pequenas coisas. E eu queria deixar Isaías 54, 2 e 3, que é o versículo do ano da Sara Nossa Terra, né? Alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação, e não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as suas estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Né? E assim, eu quero frisar o não ou impeças, porque nós podemos impedir aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, que fosse prazer ter você aqui conosco, que a gente possa romper com os nossos limites, que a gente não impeça aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se quando eu me converti, eu ficasse naquela ladainha, né, lambendo as minhas feridas, achando que eu era incapaz, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria em Balneário, eu talvez não tivesse nem casada mais. Mas eu aceitei o desafio. E se eu conseguir, você também pode conseguir, né? Porque nós podemos tudo no nosso Deus. Se nós estivermos firmados em Deus, né, então deixa Deus te esticar, deixa Deus trabalhar com você, né? Para que você cumpra, né, cabalmente o propósito de Deus na sua vida, né, aqui na Terra. Seria isso que eu queria deixar. Leandra, que papo gostoso, que alegria ter você aqui com a gente. Eu, igual falei para você, né? Eu comecei a ouvir as mulheres porque nós temos histórias maravilhosas e a mulher é complexa, né? Às vezes normalmente o homem responde com mais facilidade, tem a visão, né? O homem é quem tem a visão, para quem Deus dá a visão. E a gente fica naquela insegurança, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser a adaptação? Como é que vai ser o financeiro, como é que vai ser a provisão, como é que vai ser a nossa casa, todas essas coisas. E eu senti muito quando eu comecei esse projeto de ouvir as histórias das mulheres, para que as nossas líderes mulheres fossem fortalecidas, para que os homens soubessem como lidar com as mulheres nesse momento que elas passam de insegurança também. Então foi muito bom ouvir sua história, porque você teve esses conflitos, né? Essa dificuldade no início da sua trajetória, no início do seu casamento, esse seu conflito de quero aceitar o chamado, desejo, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, né? E é natural ter medo, é justo ter medo, e você venceu. E porque você venceu, você está fazendo uma história linda em Balneário, que é uma cidade maravilhosa, que vocês possam prosperar muito nessa terra. Reforço o meu convite de recebê-los aqui em casa quando vier. Vai ser uma alegria para mim, para o Valderi. Mas muito, muito obrigada mesmo. Galera, vamos tirar um print da nossa live? Eu e a Leandra vamos ter um sorrisão. Printa a nossa live, marca a gente, marca uma frase que ela falou, ou conta um pouco de alguma história que ela falou. Compartilha com alguém para que essa pessoa possa ser abençoada. Eu vou deixar salvo depois também a live, viu? Para quem quiser assistir depois. Vamos sorrir, Leandra? Pronto.
Muito obrigada também, viu, Tati? Foi um tempo precioso com você, viu? Muito Amo muito obrigada. você. E também, da mesma forma, vocês estão convidados para vir aqui na minha casa e curtir a nossa cidade maravilhosa, que é Balneário Camboriú. Vamos sim, eu preciso levar o Valdir em Florianópolis, que ele não conhece, é a terra da minha família. Então traga e dá um pulinho em Balneário. Blumenau é legal, Joinville, toda a nossa região é muito legal, vocês vão adorar. Obrigada, obrigada. Obrigada, galera. Quero avisar vocês que a partir da semana que vem a gente começa uma série nova, Fé Vibrante, então testemunhos de fé maravilhosos e poderosos. E a gente vem com um novo horário, 18h56, mais cedo um pouco, mais fácil aí para a galera participar. Um beijo grande no coração, boa quarta-feira. Beijo para a Leandra, beijo para a Sara Balneário, para o Cristiano. Tchau, tchau! Tchau!